Estar aqui. Eu quero te pedir que você abra sua Bíblia no livro do profeta Oséias. Vamos. Oséias. Abre no meio da Bíblia e depois anda um pouquinho, crianças. Vocês vão achar. Não é muito pequeno, mas a gente acha. Quem for achando pode dizer amém? Amém. Tem mais amém aí ainda? Amém. Glória a Deus. Oséias, capítulo 6. Vou ler do versículo 1 até o 3, amém? Oséias 6, do 1 a 3. Eu vou começar a ler, tá? Venham, voltemos para o Senhor. Ele nos despedaçou, mas nos trará a cura. Ele nos feriu, mas sarará nossas feridas. Depois de 2 dias, Ele nos dará a vida novamente. E ao 3º dia, Ele nos restaurará, para que vivamos em Sua presença. Versículo 3. Conheçamos o Senhor. Esforcemo-nos por conhecê-lo. Tão certo como nasce o sol, Ele aparecerá. Virá para nós como as chuvas de inverno, com as chuvas de primavera que regam a terra. Amém, irmãos? Eu quero ler para vocês esse versículo 3 mais uma vez, só que em uma outra tradução, antes de falarmos um pouco sobre Oséias, antes de entrarmos no tema propriamente dito. Eu achei muito interessante essa tradução, mas quero que você prestasse atenção nela, só o versículo 3. Nessa tradução que eu encontrei, eu trouxe aqui, está escrito assim: façamos um esforço para conhecer o Senhor, até estarmos seguros nele. Ele virá a nós. Podemos estar certos disso com a vinda do amanhecer. Virá a nós como a chuva fresca que cai sobre a terra. Irmãos, o profeta Oséias, ele teve uma experiência solicitada por Deus. Ele foi um profeta que o Senhor falou para que ele casasse com uma mulher adulta. E ele teve experiências difíceis com essa mulher. Deus queria isso para que Deus pudesse ensinar ao povo, principalmente ao profeta, para que o profeta entendesse o coração de Deus, como o coração de Deus estava para com o povo naquela época. E o Senhor falava ao profeta que era para ele tomar uma mulher adulta, filhos de infidelidade, porque o povo dele estava infiel para com ele. E assim o profeta fez, e Deus falava com ele: ama esta mulher que não te ama, ama esta mulher que busca outros homens, ama esta mulher que te dá filhos que não são seus. E essa experiência do profeta Oséias fez com que ele compreendesse o que estava na mente e no coração de Deus. E Deus o ensinou a amar o improvável, a amar aquilo que não deveria ser amado. E foi um espelho de Deus para nós. Deus, Ele nos ama independente de nós, de quem somos, do que vivemos, do que praticamos. Ele continua nos amando. E aqui o povo teve sofrimentos, passou por situações difíceis. E os filhos de Oséias, ele colocou nomes que tinham significados do sofrimento que ele teve, que o povo tinha no distanciamento de Deus. Então, o primeiro filho se chamou Deus Espalho, que significa, o segundo filho, que era uma menina, o significado era não amada e não meu povo. Então, nós foram os nomes dos filhos dele, eram nomes proféticos. Quando
Quando ele chega aqui no versículo 6, ele vai falando sobre o juízo, né, que Deus estava dando, trazendo para o povo. E apesar do juízo, ele mantinha o amor para o povo. Quando chega no versículo 6, Oséias fala para as pessoas: venham, vamos voltar para o Senhor, porque Ele nos feriu, mas Ele vai nos sarar. A ferida que nós tivemos, a dor que nós tivemos por conta das nossas escolhas erradas, nós temos consequências e feridas. Deus permitiu, mas Ele vai nos sarar, Ele vai nos restaurar, e nós vamos voltar para Jesus. Mas hoje, irmãos, eu queria ter esse resumo assim, um pouquinho da história de Oséias nesse texto. Falar para vocês sobre a importância de nós buscarmos conhecer o Senhor. Por mais que a gente pense que já conhece a Deus, nós precisamos conhecê-lo e buscar conhecê-lo mais. Esse versículo que eu li para vocês, o 13: conheçamos ao Senhor, nos esforcemos em conhecê-lo. Então, aqui tem: se esforce em conhecer a Deus, até que você se sinta seguro com Ele. Então, o que é que o escritor, o profeta estava dizendo? Que muitas vezes nós não nos sentimos seguros com Deus. Nós temos inseguranças, incertezas, medos. Nós temos sonhos, desejos, às vezes, que não são realizados. Nós criamos, às vezes, um padrão na nossa cabeça de quem é Deus, e às vezes nós nos frustramos. E aqui o profeta, ele é usado por Deus de uma forma muito linda para dizer: faça um esforço para conhecer a Deus de tal maneira que você se sinta protegido, seguro. Esse é o ponto que Oséias queria que o povo chegasse. Se você busca conhecer a Deus, você vai chegar a um ponto. Você vai se sentir seguro. Você vai perder medos. E essa era a palavra que o Senhor tinha para nós. E Ele, depois que fala isso, diz assim: Ele virá. Mas Ele não diz assim: talvez Deus venha, se você buscar conhecer. Talvez você o encontre, se você buscar conhecer. Não, Ele diz assim: faça um esforço. Quando você se sentir seguro nele, você vai sentir, você vai receber, porque Ele virá. É uma certeza. Ele virá. Diz assim: é certo que Ele virá, assim como você sabe que amanhã o sol vai nascer. A gente tem toda certeza que o sol vai nascer e a gente não se preocupa com isso, né? A gente deita para dormir, sabe que no outro dia a gente vai acordar e o sol vai estar lá. Pode ter nuvens, mas a gente sabe que é dia de chegar. A gente não sabe se a gente vai estar vivo, mas o dia vai estar lá, né? Então Ele dá essa certeza: Ele virá até nós. Eu quero que você vá lá no Evangelho de João. Eu quero ler para você mais um versículo introdutório. Eu quero muito falar com vocês hoje sobre algo que o Espírito Santo vem me incomodando, que é essa importância de nós buscarmos cada dia mais conhecer mais o Senhor, desejarmos saber quem Ele é, nos envolvermos em intimidade, em relacionamento com esse Deus que escolheu ser nosso Pai. No Evangelho de João, no capítulo 17, Evangelho de João, capítulo 17. Nós temos aí a oração de Jesus. Estava próximo ao momento que ele ia ser entregue, que ele ia sofrer por nós. E ele faz uma oração. No começo desse capítulo, Jesus, ele olha para o céu e ora dizendo: Pai, chegou a hora, glorifica o teu Filho, para que o teu Filho te glorifique. Pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Versículo 3 do capítulo 17 do Evangelho de João. E Jesus diz algo que é muito importante para nós. João 17, verso 3. Esta é a vida eterna. Preste muita atenção nisso aqui. Esta
é a vida eterna. Que te conheçam, o único Deus verdadeiro. E aí ele fala dele mesmo. E a Jesus Cristo, a quem enviaste. Irmãos, é interessante Jesus trazer essa frase para nós. Esta é a vida eterna. Que conheçam a ti e a mim. Para chegarmos, para alcançarmos essa vida eterna com Ele, nós precisamos conhecer a Ele aqui. Esta é a vida eterna, conhecer a Ele. É o objetivo da nossa vida aqui. O objetivo da minha vida, da sua vida, o propósito principal das nossas vidas é conhecer a Deus. Nós não podemos perder tempo. Conhecer a Ele e a Jesus Cristo. É o que Deus quer. Ele deixou essa mensagem que nós devemos buscar conhecer Ele e que isso vai nos levar à vida eterna. Buscar conhecer a Deus aqui nessa terra vai nos levar à vida eterna. Eu quero ler alguns versículos para vocês sobre conhecer a Deus. A gente está no Evangelho de João. Você vai voltar no versículo 14, né? Jesus, ele falando aí no capítulo 14, no verso 7, ele disse assim, João 14, 7, só voltar um pouquinho. Se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. Já agora vocês o conhecem e o têm visto. Disse Felipe, Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Versículo 9. Jesus respondeu, você não me conhece, Felipe, mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo. Quem me vê o Pai. Como você pode me dizer, mostra-nos o Pai? Meus irmãos, conhecer a Deus, Deus ele se revela de diversas maneiras. Nós já ministramos isso aqui diversas vezes, já ouvimos isso aqui de outros ministros. Deus ele se revelou e se revela de diversas maneiras. Mas nós não podemos conhecer quem Deus é se não for através de Jesus Cristo. Ele estava com os discípulos tanto tempo, aí Felipe chega para ele, Senhor, mostra-nos o Pai. Pronto, ele basta. Se o Senhor fizer isso, a gente está satisfeito. Como o Senhor me pede algo assim? Eu estou tanto tempo com vocês e vocês não estão vendo o Pai. Eu vim aqui para revelar o Pai. Então, se nós queremos conhecer a Deus, nós precisamos buscar conhecer quem é esse Jesus. Ler sobre Jesus, estudar sobre Jesus, ver as histórias de Jesus, entender cada comportamento dele, cada escolha dele, desejar viver o que ele viveu, intensamente. Assim nós vamos conhecer o Pai. Lá, ainda no Evangelho de João, no capítulo 1, você pode voltar mais um pouco aí. No capítulo 1, o verso 18 diz assim, ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que está junto do Pai o tornou conhecido. Então, quem foi que tornou Deus conhecido? Jesus. Jesus ele veio para fazer com que Deus fosse conhecido por todos. Porque se a gente pega o Antigo Testamento, a gente vai ver profetas que poucos profetas, poucas pessoas tinham a revelação de Deus. Oséias ele teve uma revelação de Deus. E para isso Deus deu uma experiência para que ele conhecesse a Deus. E Deus ele desejou que conhecer a Ele fosse algo aberto, livre para todos. Por isso Jesus veio fazer com que existisse essa liberdade para nós. Jesus veio nos dar a liberdade de fazer algo impossível. Conhecermos a Deus. Ele veio para isso. Então,
Ele veio fazer Deus conhecido. E quando a gente começa a conhecer Jesus, vai lá no capítulo 17 de João, antes de nós preparar com isso novamente, nós lemos o versículo lá, vamos ler mais um pouquinho. Capítulo 17 do Evangelho de João. No final da oração de Jesus, lá no último versículo do capítulo 17, o versículo 26, Jesus, quando está terminando a oração, ele fala assim: eu os fiz conhecer o teu nome e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles e eu neles esteja. Então, quando a gente começa a conhecer Jesus, buscar essa presença de Jesus, tem algo que acontece em nós. O amor de Deus, ele é derramado em nossos corações. Nós começamos a nos sentir amados. Nós começamos a compreender que somos amados. Então, e isso é a essência da necessidade humana. A maior necessidade que nós temos de vida como seres humanos é de nos sentirmos amados. Nós casamos porque queremos ser amados todos os dias. Nós temos filhos porque queremos sentir amor de filho. Nós nos relacionamos com as pessoas porque queremos amor. Deus nos fez para sermos amados, irmãos. E conhecer a Deus através de Jesus faz com que esse amor dele venha para nós. A gente começa a perceber o amor de Deus em pequenas coisas nas nossas vidas. A gente começa a identificar esse amor. Nós somos inundados, somos preenchidos de Jesus e do amor de Deus. Vá lá em 1 João, por favor. Estou falando rápido, meu amor? Desculpa. 1 João. Lá no finalzinho da Bíblia. Alguém ajuda essa criança a achar 1 João. Não dá tempo de cantar a música aqui agora. Capítulo 4. Ela vai te ajudar. 1 João, capítulo 4. Se não dá tempo de você acompanhar na Bíblia, você ouve, tá bom? É assim que a gente faz, tá certo? É assim que faz. 1 João, capítulo 4, verso 7. Vai ser quem te ajuda. Eu não posso te ajudar aqui agora, tá bom? 1 João capítulo 4, versos 7 e 8. Lá está assim, ó: amados, amemos uns aos outros, porque o amor é de onde? Procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Então, qual é a primeira característica que nós temos quando começamos a conhecer a Deus? A gente começa a amar as pessoas. É a primeira característica. Primeiro sentimento, primeiro pensamento que vem dentro de nós é desejar cuidar de alguém, fazer um bem para alguém, fazer algo para outra pessoa, servir de alguma forma. Isso é sinal de que você está começando a conhecer a Deus. Quando nós começamos a conhecer a Deus, nós começamos a amar. E amor não é só sentimento, não é, irmãos? Coríntios diz lá o que é amor. Amor é escolha, é atitude, é ouvir e obedecer. Então, a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que Deus é filho. Jesus, ele não amou a gente com sentimento, ele amou com ação. Ele obedeceu ao Pai, porque sabia que o Pai nos amava. Então, quando nós começamos a nos envolver com Jesus, a conhecê-lo, o amor dele é derramado em nós. E esse amor não fica em nós só de sentirmos que somos amados, porque o primeiro processo é esse. Nós começamos a sentir que nós somos amados. Quando a gente
sentimento dela, e a gente começa a perceber: Deus me ama, Deus me ama, eu sou amado, eu ainda não sinto, mas eu sei, está escrito aqui, e o que está escrito aqui é verdade. E quando esse amor começa a ser derramado em nosso coração, a gente começa a sentir esse amor, a gente começa a ter compaixão pelos outros, a gente começa a sentir amor por pessoas que estão perdidas, afastadas, por pessoas que eram super difíceis de convivência para nós. A gente começa a sentir não só compaixão, mas a gente começa a reduzir a irritabilidade que a gente tinha com aquela pessoa, porque a gente está preenchido pelo amor. Eu estava conversando com um casal abençoado ontem, e eu falei assim, teve um processo na minha vida que eu estava com uma pessoa que tinha momentos assim que eu, ai meu Deus, aí eu dei pro joelho: Senhor, o sentimento de amor está indo embora, me ajuda. E quando eu botava o joelho, eu senti isso mesmo, que eu sentia você mesma, não. Você quis mostrar, você falou que você viu alto. E aí eu botava o joelho, irmãos, e eu começava assim a orar: Espírito Santo, eu não quero ter ódio dela, não. Porque se eu sentir raiva e ódio, é sinal de que o Senhor não está aqui, que sou só eu. Então eu ia para a presença, chorava na presença: está difícil, eu não estou lutando. Eu sei que o Senhor ama, eu sei que o Senhor me ama, eu sei que o Senhor quer restaurar, mas se o Senhor não me encher do teu amor, eu vou matar ela. É a verdade humana, né? Então, eu ali buscava, e quando eu me derramava na presença de Deus, eu não estava sentindo amor, não estava sentindo compaixão, não estava sentindo paz, mas aquele derramar, quando eu terminava de orar, que eu chorava e entregava a minha raiva ao Senhor, eu ainda amo o Senhor. O amor não é só sentimento. Eu escolho continuar cuidando, eu escolho continuar amando, porque eu sei que eu vou colher um dia, e se eu não colher, o Senhor vai colher. E eu estou colhendo. Só de ver que agora não é mais um, são dois, né? Dobrou, multiplicou, né? E não são só esses dois. Quantas vidas essa vida tem alcançado? Então, assim, como vale a pena, gente, a gente amar mesmo sem estar junto? E isso é sinal de que Deus está agindo. E eu preciso continuar essa busca, porque eu sou carne, eu sou humano, você é carne, você é humano. E se a gente não permanecer nessa busca, esse amor vai embora mesmo. É como comida, que você precisa todos os dias para a terra. E ele derrama esse sentimento, irmãos. E o versículo 8 é mais forte ainda, né? Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então a gente precisa conhecer a Deus, e isso, esse amor, esse derramamento. Vai em 1 Coríntios, por favor. Vamos lá. Sabe? 1 Coríntios, capítulo 2. Estou esperando. Eu dou o relógio de lugar, toda hora eu ir para aqui, ainda não me acostumei a estar lá. Está mais fácil, não? Ficou ótimo, vocês são bem demais. Achou? 1 Coríntios, capítulo 2. Versículo 9 até o 11, nós vamos ler, tá bom? 1 Coríntios 2, no 9. 1 Coríntios 2. 1 Coríntios, capítulo 2. Isso. Versículo do 9 até o 11. Todavia, como está escrito: olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as
coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Gente, Deus tem coisas profundas e pode ser revelado a mim e você. Pode ser revelado a mim e a você. Versículo 11: pois quem conhece os pensamentos do homem a não ser o espírito do homem que nele está? E aqui significa ser humano, não é? Quem conhece os pensamentos do ser humano a não ser o espírito do ser humano que está nele? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus a não ser o espírito de Deus. Você pode, eu sei que Cristiano gosta, mas você pode repetir uma frase comigo assim: o espírito de Deus está em mim. Ele conhece todas as profundezas de Deus e pode me revelar. Você quer? Fala muito de novo, gente. Amém. Irmãos, Jesus, ele foi para o céu e ele deixou o Espírito Santo para nós. Eu não me canso de falar, meus irmãos, porque ele é o próprio Deus, ele está aqui em cada um de nós, em todos nós que estamos aqui, nas nossas diferenças. Somos tão diferentes, irmãos. Somos tão diferentes. Mas tem algo que nós temos em comum. Algumas coisas. O que é que nós temos em comum? Nós temos o mesmo, fala alto, Deus e Pai. O que mais? Fala alto aí, quem sabe algumas coisas. O mesmo Espírito. O que mais? A mesma fé. O mesmo batismo. O que mais que nós temos em comum? A mesma. Ninguém lembra? Esperança. Temos o mesmo sangue. Então nós podemos ter comunhão, apesar de sermos tão diferentes, porque nós temos muitas coisas em comum. Temos a mesma fé. A sua fé é a mesma que a minha. Jesus Cristo morreu, é Filho de Deus, veio na terra em carne, morreu, ressuscitou do seu dia, está diante de Deus Pai, me deu o Espírito Santo. Nós temos a mesma fé. Então, apesar de sermos tão diferentes, temos muitas coisas em comum. Então, se temos muitas coisas em comum, nós podemos ter comunhão e nos suportar. Porque eu te suporto e você me suporta não por causa de mim, mas por causa dessas coisas que nós temos em comum. Maravilha. Que bom que você veio me perguntar, porque a parte minha não é tão grande assim. Tem muita coisa assim que é comum a você. Você esquece as partes assim, que é meio chata, meio homem. Aí dá pra gente ver. Porque ele é bom. É por causa dele. E a gente consegue. Eita Deus, maravilhoso. Vamos em Romanos? Oh, Deus, eu amo esse Deus. Só ele vai fazer algo assim, irmãos, a gente conseguir ser tão diferente. E olhar para vocês e dizer: ai, minha irmã branquinha, baixinha, ai, minha irmã moreninha. Como só esse Deus fazer um negócio desse? Ele é lindo demais. Eu sou apaixonada por esse Deus. Oh, Espírito Santo maravilhoso. Eu vejo esse povo aí assistindo futebol. Ensinado e bom. Eu não posso ser apaixonada pelo meu Jesus, pelo Espírito Santo. Sou apaixonada pelo Espírito Santo. É lindo, maravilhoso, cheiroso. Tudo de bom. Romanos capítulo 8. Oi, amor. Romanos capítulo 8. Vou beber água enquanto você abre. Capítulo 8 de Romanos.
versículo 18 e 19. Romanos, capítulo 8, versículo 18 e 19. Considero. Posso ler? Amém? Amém. Considero. Ajuda aí, Luciana. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Vou de novo. Considero que os nossos sofrimentos de agora, atuais, não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Versículo 19. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Irmãos, esse povo aí que está em fora tem grande expectativa. Uma breve, um pouquinho, espera, não. Tem grande expectativa que você, que eu, me revele com a glória de Deus. Vou ficar com expectativa. As pessoas têm expectativa, esperam. Por mais que critiquem, que falem. Quando você passa, onde você está, onde você trabalha, onde você trabalha, estão observando, esperando que algo seja manifesto. Estão desejando, é uma expectativa intensa. E aí, o que é que você acha? Para isso vai sair Deus da sua boca. Tem expectativa. Eu não sei porque o povo pede tanto conselho. Eu não falo nada. Só o olhar e a cabeça balançando já foi uma coisa. Porque as pessoas têm expectativa do que vai sair de nós. Se nós começamos a conhecer a Deus por Jesus, recebemos o Espírito de Deus, que é cheio de poder, tirou Jesus da morte, está em mim e você, onde nós vamos, as pessoas estão esperando algo, e não é pouca coisa que eles esperam. E nós temos algo para dar. Nós estamos nos enchendo desse Espírito. Nós estamos desejando conhecer mais esse Deus. Nós falamos por isso. Nós largamos mão de comer o que gostamos para jejuar, para a gente se encher de Deus. A gente abre mão de certas coisas para ter mais tempo de ouvir a Bíblia, de ler a Bíblia, de estudar, de compreender, de conhecer a Deus, de querer mais desse Espírito. A gente busca e diz, Senhor, eu tenho medo, mas eu quero mais de Ti. Eu quero conhecer o Senhor. Espírito Santo, se revele a mim. Não da minha maneira, mas da Tua maneira. Porque Deus tem a maneira dEle. Ele quer que as coisas cheguem da maneira dEle. Então Ele é o Pai autoritário. Não, porque Ele conhece a nossa necessidade e sabe a melhor maneira para nós. Ele é Deus. Nós somos um pedacinho de carne, um bichinho de amor. Assim como Deus se revela a nós e quer se revelar a nós, espera de nós essa busca. Ele quer que a gente revele Ele para as outras pessoas. Ele está esperando isso de nós e a humanidade está esperando isso de nós. É algo que a gente precisa fazer. Jesus, você pode botar baixinho a música de David King para mim, por favor? Abre em Salmos. Deixa eu ver em Salmos, por favor. Salmos. Pode deixar baixinho, Jesus.
Salmo 42. Nós precisamos, irmãos, desejar o Senhor Deus com toda a ansiedade que possa existir em nós. Qual foi a maior sede que você já teve um dia? O maior sonho que você já teve um dia? Que eu já tive. O maior anseio, a maior necessidade. Nós precisamos buscar a Deus como algo imprescindível, como algo necessário, como algo urgente. Se Deus quer se revelar a nós, por que Ele não está se revelando a nós? Se Ele quer, por que Ele não está se revelando? O que está faltando, gente? O que está faltando para que Ele se revele, se Ele quer? Eu estava estudando uma pós que eu estou fazendo, uma segunda graduação que eu estou fazendo, computador. E enquanto eu estava estudando, concentrada lá, quando eu fui fazer essa prova hoje, aí eu ouvi essa música. Eu comecei a chorar. E eu lembrei de uma oração que eu fiz hoje, e eu repeti, orando, eu estava estudando. Eu estava fazendo uma prova, eu não tenho tempo para fazer, né? Eu falei, se eu não terminar agora, eu perco essa prova. Parei, fechei o olho. E eu comecei a falar com ele. Orações que eu já tinha feito, eu comecei a repetir e falar com ele. Senhor, eu quero te conhecer. Eu quero te fazer conhecido. Esse é o maior anseio da minha alma. O maior desejo da minha alma. Eu sonho em te conhecer mais todos os dias. O que eu já conheci, o que eu conheço, não basta para mim. Eu quero mais, Senhor. Eu quero, irmãos, eu quero sempre querer mais de Deus. Você consegue entender isso? Querer sempre conhecer mais um pouco de Deus. Porque Ele sempre tem mais. Existem profundezas. Profundezas não são coisas que você alcança de qualquer maneira, que eu alcanço de qualquer maneira. As pessoas que vão procurar ouro, que vão garimpar coisas preciosas, elas não andam na terra e pegam, simplesmente se você estiver andando em um lugar e você vai catando. Não, tem que cavar, tem meios, você tem que se esforçar, você tem que cansar. Você vai procurar muitas vezes e não vai achar. Mas a gente não pode desistir, porque Ele quer se fazer conhecido. Eu lembrei, e eu terminei a avaliação orando e cantando e louvando. Deus nos dá esses momentos especiais na nossa vida, irmãos. Em Salmo 42, você pode ler aí, por favor, versículo 1 e versículo 2. Leia na sua tradução, não tem problema, mas leia alto aí na sua tradução. Versículo 1, vamos lá? Leia alto, por favor. Salmo 42, 1, comece, vai. Pode ler. Agora eu vou ler. Com uma costa anseia por águas correntes. A minha alma anseia por ti, Senhor. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Quando? O salmista ele disse assim como uma corça, ela precisa de água não só para matar a sede, não só para não morrer, mas também para se proteger, para também se sentir viva. Ela deseja, ela salta, ela vai saltando no deserto, dando saltos altos em busca da água. Eu também desejo, eu anseio pela tua presença. Nós precisamos desejar intensamente ter essa presença.
de Deus, que é nos encher, que é nos preparar para a vida eterna, que é fazer com que outros conheçam a Ele. Nós precisamos disso, irmãos. Nós precisamos querer conhecer a Deus. E querer conhecer a Deus é querer viver a palavra de Deus. Porque nós não vamos conhecer a Deus se não for pela sua palavra, porque Jesus é a própria palavra, e se não for pelo seu Espírito. E o Espírito Santo, ele não quer se envolver com as pessoas sem que a palavra esteja ali como verdade. Então, muitos dos moveres que nós vemos por aí, que parecem ser de Deus, muitas vezes não são. Porque se a palavra ela não é honrada, se ela não é verdadeira, se o sacrifício de Jesus não é honrado, o Espírito Santo não se agrada. O Espírito Santo ele quer nos encher de amor, nos encher de paz, nos encher de segurança, nos encher de quebrantamento, nos encher de arrependimento, nos encher de transformação do caráter dele, do amor dele, nos encher da glória de Deus. Ele quer nos dar essas coisas e ele está disponível para nós. Você pode ficar em pé? Vamos orar? Vamos agradecer ao Senhor porque Ele ministrou as nossas vidas pela palavra dele essa noite.